fisicamente. O asterisco da Liga dos Campeões 2014-15 aconteceu na final da competição. Quando Juventus e Barcelona empatavam por 1-1, foi cruzada uma bola na área para Pogba, que foi puxado e derrubado dentro da área. O juiz nada marcou. Minutos depois, o Barcelona desempatou a partida e abriu o caminho para o título, que poderia não ter acontecido caso o pênalti fosse dado. Real Madrid e Atlético de Madrid disputavam a orelhuda em Milão, e apesar do Atlético ser um freguês absurdo, foi um jogo bem duro. A partida terminou empatada em 1-1 e foi definida nos pênaltis, mas talvez nem tivesse chegado a esse ponto, porque o gol do Real Madrid deveria ter sido anulado por impedimento. O juiz da partida anos depois admitiu o erro e disse que a arbitragem foi diretamente responsável por esse título merengue. O asterisco de 2016-17 foi no jogo da volta das quartas de final. Real Madrid e Bayern estavam empatados no agregado, quando o juiz expulsou Arturo Vidal em um lance que sequer falta foi, até porque ele dá o carrinho na bola, e essa expulsão meio que condenou o Bayern. Afinal, o Real Madrid, que estava perdendo a partida por 2-1, marcou 3 gols só na prorrogação e terminou classificado para a final. As decisões de arbitragem repercutiram bem mal nas redes sociais, e diversos ex-jogadores comentaram a respeito. No ano seguinte, o Real Madrid passou pela Juventus nas quartas de final, graças a um pênalti no último minuto que dividiu opiniões. Fora isso, nas semifinais, para surpresa de 0 pessoas, tivemos um Real Madrid e Bayern de Munique. E pela quarta vez nesse vídeo, com asteriscos. O Real venceu a ida por 2-1, e no jogo da volta, no empate em 2-2, houveram 2 pênaltis claros não marcados para a equipe de Munique. Um deles, inclusive, confirmado pelo próprio autor do pênalti, Marcelo, que após o jogo admitiu que a bola tocou seu braço. A decisão de 2019 teve grande influência da arbitragem no seu resultado final. Logo no primeiro minuto, o juiz dá um pênalti para o Liverpool por conta de um toque de mão do jogador do Tottenham. O porém é que a bola toca primeiro no peito do atleta, ou seja, esse pênalti não deveria ter sido marcado. Não preciso nem dizer que foi um golpe duro para o Tottenham, que não conseguiu reagir e foi derrotado. O asterisco do título do Bayern em 2020 foi a pandemia. Durante aqueles meses, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo ficou completamente caótico, inclusive o futebol. Para se ter ideia, o jogo de ida das oitavas de final entre Chelsea e Bayern aconteceu em fevereiro. A volta só foi acontecer em agosto. Fora que, por questões sanitárias, a partir das quartas, as eliminatórias deixaram de ser ida e volta e passaram a ser jogo único, com todos os jogos sendo realizados em Portugal. E a final, que seria na Turquia, acabou indo para Portugal também. Inegável dizer que as coisas seriam bem diferentes se tudo tivesse corrido normalmente. Então sim, por essa lógica, eu estou anulando todos os títulos que aconteceram durante a pandemia. Na temporada 2021, o asterisco fica por conta de um pênalti não marcado para o Porto no jogo de ida contra o Chelsea. O técnico do Porto declarou publicamente a insatisfação com a arbitragem, que terminou sendo decisiva para a eliminação no jogo da volta. Em 2022, Real Madrid e PSG duelavam por uma vaga nas quartas. Os franceses se deram melhor na ida e abriram o placar na volta. Porém, o 12º jogador do Real decidiu entrar em campo. Os espanhóis ganharam uma sobrevida ao marcar um gol de empate que se originou de uma falta de Benzema no goleiro Donnarumma. O árbitro nada assinalou e o atacante não teve problemas para apenas empurrar a bola para o fundo do gol vazio. No final das contas, esse gol fez bastante diferença para a virada dos merengues rumo a mais um título de Liga dos Campeões, acabando mais uma vez com o sonho do Paris. A direção do clube francês ficou indignada e partiu para cima da arbitragem ao final do jogo.
No jogo de ida da semifinal frente ao Real Madrid, o Manchester City consegue um empate graças a um erro de arbitragem. Um erro pequeno, é verdade, mas que ainda assim fez grande diferença. O juiz deveria ter dado escanteio para o Real, mas ele acabou invertendo e marcando tiro de meta apenas. Na jogada seguinte, acabou saindo o gol de empate do City. Esse erro não passou despercebido por Ancelotti e Modric, que reclamaram da desatenção do árbitro nas entrevistas pós-jogo. A grande final da Champions League da temporada 2023-24 vai acontecer agora no próximo dia 1, mas acho que já dá para dizer que muito provavelmente o asterisco vai ser aquele impedimento inexistente que anulou o gol do Bayern na semifinal contra, quem diria, o Real Madrid. Por esse mês, acho que foi isso, espero que tenham curtido, deixando claro sempre que o intuito desse vídeo não é diminuir qualquer time ou conquista, a proposta do vídeo é exatamente procurar qualquer coisinha que poderia mudar completamente o rumo do campeonato, é achar pelo em ovo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, vídeos novos nesse mesmo estilo todo dia 16, peço perdão pelo atraso na postagem desse vídeo, as coisas da faculdade estavam me consumindo muito tempo e por isso eu tive alguns problemas para finalizar ele. É um vídeo que exige muita pesquisa e dá um trabalhinho a mais. Então, espero que tenha valido a pena, que vocês tenham curtido. Se você tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo e não deixe também de me seguir nas redes sociais. Então é isso, valeu, tamo junto.
a gente viu o Arsenal durante muito tempo longe e que voltou, ou está voltando agora, a participar. Mas o trabalho que esse Arsenal faz, em especial nessa temporada, que é uma evolução do trabalho da temporada passada, que eu lembro que no início do ano passado, a gente, antes daquela queda final, na reta final da Premier League do ano passado, a gente considerava o Arsenal o melhor time da Europa, o que jogava o melhor futebol da Europa. E eu acho que o Arsenal desse ano é uma evolução daquele, porque tem passos a mais, eu acho que especialmente na Premier League, em constância, na própria parte mental, só que é muito difícil, e vocês falavam no Arteta ser um pouco do... Assim, eles ser um pouco do que o Guardiola quer ser um pouco do que o Guardiola é, né? Ou quer ser, digamos. E se você vai tentar ser igual ou parecido ao Guardiola, o Guardiola é melhor que você, porque é o Guardiola. Então, assim, é uma tarefa árdua a do Arsenal, mas é um trabalho muito bem feito. E não é, enfim, a palavra, nossa, pipocada me irrita profundamente. O Formiga, o que falta pro Haja Arsenal ser campeão, paciência. cara? O Guardiola ir embora. Não, na real, acho que tá no caminho, cara. Assim, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. A diferença diminuiu. A diferença que foi de 5 pontos, essa temporada foi só de 2 pontos. Então, assim, tá caminhando. O Arsenal vai ser campeão de alguma coisa relevante em algum momento com esse trabalho, com esse perfil de time. Isso vai acontecer. Mas a maturidade é o tempo. Nessa temporada, se for para falar de vacilo, o do Liverpool é muito maior que o do Arsenal. Muito maior. Mas as pessoas falam um pouco, porque é o Klopp, porque o time já foi campeão. Mas em termos de deixar escapar a chance, o Liverpool fez isso de maneira muito pior que o Arsenal nesta temporada. Então, eu acho que o Arteta ele se coloca aí como o possível cara para duelar. E lembrando, o Arsenal ele é vice-campeão com essa campanha que, em termos de número de vitórias, é superior a dos invictos lá atrás e um ponto a menos só que aqueles invictos em 2003, 2004, mas não perdeu para o Manchester City. E se você pegar no Big Six, a campanha do Arsenal entre o Big Six ela é fantástica. Tipo assim, vai ter um tropeço aqui, outro ali, que o City não permitiu, mas não é culpa do Arsenal. Dessa vez não é. Na temporada passada acho até que dá para considerar, mas dessa não dá muito para reclamar, não. E a campanha do City, é porque eu sei que o Fred, talvez o Quesada saiba também, saiba os números exatos, mas a campanha do City contra o Big Six não é boa, né? O City não foi tão Não, efetivo. nos grandes jogos não foi bem. Não foi bem. Então, eu acho que mostra a evolução desse Arsenal. Eu tô com vocês. Eu tô com o Formiga de que é um processo de retomada de protagonismo que, se você mantém a tomada, cara, vai acontecer em algum momento. Vai acontecer. Eu ia perguntar uma parada para o Fred, porque eu também acho interessante. Há uma sensação, e até por ser Premier League, né, de uma temporada de sucesso, mais uma vez, para o Manchester City. O que não seria o caso, por exemplo, de outros times que ganham o seu campeonato nacional e, por várias circunstâncias, priorizam a Liga dos Campeões. E ficaria um amargo, né, um sabor amargo, porque o time caiu na Liga dos Campeões. Mas eu vejo que, enfim, o Fred caiu, não sei se volta, vamos ver. Mas eu vejo de uma seguinte forma, eu acho que a torcida do City, ela tem uma ânsia pela Premier League tão grande, eu acho que para correr atrás do que foram os últimos anos, ou do que foi a história da competição e, enfim, a vantagem de outros rivais, que isso fica em segundo plano, né? A queda da Champions me parece que foi muito bem superada pelo torcedor, e ainda mais porque foi com o Real Madrid. Você tem essa mesma sensação, Clarinho? Eu acho que só porque teve o título ano passado, tá? Porque eu acho que tirou uma obsessão ali que faltava para esse City. Se não tivesse, eu não sei se teria sido. Bom, falando Essa aqui de longe, paciência. e não como torcedora do City, né? A minha sensação é que isso aconteceu, mas não teria acontecido dessa forma se não tivesse tido o título na temporada passada, da Champions, no caso. Também acha, Formiga?
Acho que para mim faz sentido, assim, uma das missões do checklist já foi feito. E aí beleza, eu perdi a Champions, mas eu consegui algo histórico lá, um ano depois eu consigo outra coisa histórica aqui. Exato. Porque, e aí do ponto de vista interno, primeiro você conquista o seu terreno para depois tentar conquistar a Europa, né? O City já tinha conseguido isso, mas ele vai carimbando ainda mais que essa era, ou essa década, ou esse momento, pertence ao City, né? Os anos 2020, por enquanto, pertence ao Manchester City. E isso é um recado. Quando você olhar para trás na história, você vai ver lá, porra, o City mandou na Inglaterra neste período. E isso, para eles internamente, é muito importante na construção de identidade. Como já ganhou a Champions, você fala, beleza, não fui bicampeão, que outros já foram, né? O Real já foi bicampeão e tal, o Ajax, o Bayern, né? Beleza, não fui bicampeão, mas fui o primeiro tetracampeão da história da Inglaterra no futebol centenário. Isso é muito grande, então acho que compensa. Nesse momento, acho que também nem mais lembrando isso aí. E não é nada, eles foram eliminados por o maior de todos, porra. Não é eliminado por um qualquer. Não caíram sei lá, num jogo aleatório ali, aqui. Uma queda pro Real Madrid, porra, nos pênaltis. Então, o torcedor não tem muito para reclamar, não. E ainda pode ganhar um título em cima do United, porra, marcando ainda mais território daqui a uma semana, né? É daqui a uma semana e o Fred Caldeira vai estar lá, vai ser em Londres, inclusive. O Manchester United que voltou a vencer hoje, né? Mesmo assim, não mudou a receita do bolo, né? O Manchester United fica numa posição ruim na tabela de classificação, fora das competições europeias. O David Moraes mandou aqui: com esse título, o City torna-se maior campeão do século XXI da Premier League, com 8 títulos, e o United tem 7. Daquelas coisas impressionantes que a gente vai ficar falando por anos e anos quando o Guardiola sair do Manchester City. E aí eu queria mudar de assunto com vocês, porque a gente tem que falar de Bundesliga aqui, e vou pegar o superchat do Joilson Oliveira. Se o Big Six não se mexer, vai virar Bundesliga. Para virar Bundesliga, seu Joilson, tem que ter um time arrebentando e ganhando de forma invicta, como foi nessa temporada, e destronando quem era o hegemônico, né? O Bayern de Munique tinha a hegemonia de 11 anos e o Bayer Leverkusen, aí o Gabriel já colocou na tela, foi campeão invicto, algo que nunca tinha acontecido na história da competição. Só para matar esse assunto que o rapaz mandou ali, o City não só se torna o maior campeão do século da Premier League, como ele se torna o segundo, ele já era e agora aumenta a cota, de o segundo maior campeão da era Premier League, né? Não do campeonato inglês como um todo, mas só da era Premier League, e isso é muito relevante, né? Relevante. O Felipe Viana, para matar esse tema, disse o seguinte: tudo indica que o City vai vencer as próximas 11 Premier Leagues. Calma. Vai virar o maior campeão em 2035. Eu não sei nem onde eu vou estar em 2035, meu irmão. Você agora foi muito longe. Foi muito longe. Literalmente foi muito longe no tempo. A gente tem que falar de Bundesliga aqui. O Fred Caldeira tem liberdade poética para voltar a qualquer momento, mas ele está lá, obviamente, na cobertura do jogo. Então, se ele não voltar, não voltou. Acontece com os melhores. Na Bundesliga ontem, como vocês estão vendo na tela aí, como eu estava falando, o Bayer Leverkusen, seu Formiga, foi campeão. E já tinha sido, ontem levantou a taça, 90 pontos, não bate o recorde de pontos da competição, que é do Bayern de Munique na temporada 2012-2013, com o vovô Jupp Heynckes, mas bate uma marca importante. Campeão invicto, faltam 2 jogos na temporada para esse time terminar a temporada sem perder de ninguém. Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha, semana que vem, e também a equipe da Atalanta na final da Europa League. O quão impressionante Formiga, e aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho a visão do Brasil, esse título, e o quanto está se falando, ou que você imagina e projeta, de Xabi Alonso dentro do futebol. Histórico. É muito histórico e foi muito bonito de ver, né? Porque eu acho que tem... E aí é legal ver o Arsenal invicto, ou agora o Leverkusen invicto, o City tetracampeão seguido, com convicção e abraçado as suas ideias, né? Eles não cederam a nada à busca do resultado pelo resultado. O Wenger lá atrás fazia um jogo que ele impunha o que ele acreditava, o Leverkusen fez isso agora,
O Guardiola tem feito isso há muito tempo, e eu acho que isso são recados muito legais de como você pode ganhar. A beleza e o resultado, elas conversam. As ideias assim e o resultado, o desempenho, tudo pode ser bonito de ver. Você não precisa ter um campeão que é indestrutível e antipático. O Real Madrid acho que está mostrando que pode ser o maior de todos e ser mais simpático, e ser mais leve, e ser um time de sorrisos, né? O Real do Ancelotti, esse da molecada aí, é um time legal de ver, é um time leve, cada vez mais. Então, aqui se fala muito do Xabi Alonso como o novo melhor técnico da sua época, né? O jeito Xabi de jogar, então assim, o Xabi Alonso vira meme, porque o técnico é elegante, é charmoso, ensina os jogadores da Europa. Esse é um jogo para a gente mostrar para as pessoas, falar, cara, vale a pena parar para ver esse time jogar. Mas eu gosto do Barcelona, eu gosto do Bayern, eu gosto do Real Madrid, eu gosto do Manchester City. Tudo bem, tem mais um legal para ver. O cardápio ganha mais um outro grande prato para você consumir. Então, acho que essa é a grande graça, saber que você tem grandes ideias sendo produzidas o tempo todo e que essa não vai ser efêmera, né? O Ajax ali foi muito rápido, o Tottenham ali foi muito rápido, a Atalanta ali acho que também acabou muito rápido, aquela Atalanta de 20. O próprio Napoli, né, da temporada passada se ruiu, mas esse Leverkusen, pelo menos mais uma temporada, tende a continuar. Então, o recado é que, cara, acredite nas suas ideias, e eu acho que um recado que se reforça cada vez mais, a gente falou em século agora, né, do século XXI dominado pelo City na Premier League e tal, o futebol mundial no século XXI, ele tem muito do DNA espanhol, não tem muito como questionar, né? O Xabi Alonso, o Arteta, o Guardiola, assim, é mais um grande trabalho de um técnico espanhol que tem o passe e a inteligência de jogo como a raiz. E isso ou você se adapta a isso, ou você vai estar fora um pouco do que é feito no alto nível, né? A gente vai colocar na tela aí, Clarinha, a pontuação, a tabela, para a gente ver como é que terminou, mas só para trazer um número legal aqui, né? São 51 jogos até agora na temporada do Bayer Leverkusen e 42 vitórias, 9 empates, time que não perdeu. 143 gols marcados em 51 jogos e 39 gols sofridos. É um time que encanta, é um time eficiente no ataque, um dos melhores ataques da temporada, e é um time que não toma muito gol. Enfim, você falou que o Xabi Alonso tinha que ficar. O homem vai ficar. Será que esse Bayer Leverkusen entra na próxima temporada da Champions com aquele negócio, não favorito, não vou falar favorito, mas o time que vai chamar atenção junto com os grandes, que vai roubar esse protagonismo também? Eu acho que se a gente for ver pelo que o Bayer Leverkusen jogou de futebol, eu acho que sim. A gente coloca, sem nenhuma dúvida, o Leverkusen como uma das melhores equipes de futebol jogado, né? De bola, não é só de camisa, de título, do que for na temporada. Então, se a gente transportar esse Bayer Leverkusen para a temporada que vem, e a gente não tiver, a gente já não tem a saída do Xabi Alonso, mas nenhum outro jogador importante sair, e a gente mantiver esse time assim, eu acho que sim. Mas vamos lembrar que muitas vezes a gente tem o mesmo time com o mesmo técnico, que de uma temporada para outra diminui algo ali, que o time não compete igual. Mas falando um pouco do título, assim, a gente já tinha até tocado uma vez nesse assunto. Eu acho que faz muito, 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 muito bem para a Bundesliga o título do Leverkusen, não só tudo que é bom para o próprio Leverkusen. É claro que não é apenas uma temporada que vai fazer a competitividade, né, no título da Bundesliga mudar, mas pode ser um início interessante em que a gente não tem uma hegemonia tão grande. Eu falei aqui que, na minha opinião, a Premier League seria ainda melhor se a gente tivesse mais alternância de títulos, então vale a mesma coisa para mim, para a Bundesliga, assim como acho que já valeu para o futebol italiano, e hoje isso não é mais, enfim, deu-se um passo adiante, e que, quem sabe, possa ser um início que seja com 2 times, Sada. O que eu não acho que vai acontecer, mas assim... Eu acho.
Ano que vem. Você acha que o Leverkusen vai brigar pelo título nos próximos 5 anos? Não acho. Não, sim, depende. Se o Xabi Alonso, enfim, deixar um legado lá, eu acho que pode virar um time que frequente mais essa parte da tabela e, de repente, brigar com o Bayern de Munique um ano ou outro. O próximo ano eu estou curioso para ver. Porque eu acho que, para mim, o Bayer Leverkusen entra no próximo ano como favorito para ganhar a Bundesliga. Primeiro porque o time joga muito, muito bem. Segundo que é um time que vai manter o seu treinador e o seu eixo de jogadores. Você vai perder alguns jogadores, é verdade. Por exemplo, o Frimpong é um dos caras que pode ir embora. Mas o Xabi Alonso, uma das características dele nessa temporada foi encontrar soluções e peças quando ele foi perdendo jogadores ao longo do tempo por conta de lesões, suspensões, enfim. A gente tem no lugar do Frimpong, por exemplo, o Tella, que faz uma grande temporada. E se a gente for olhar para o banco de reservas, ainda vai ter o Arthur, que passou boa parte da temporada machucado. E, enfim, é um jogador que está sendo preparado pelo Xabi Alonso para ser o próximo Frimpong, por exemplo. Ele disse isso para a gente em entrevista, inclusive. Né? Em termos de característica de jogador, de pisar dentro da área, de explorar corredor central. E quando ele não pôde contar com o Boniface, ele tentou trazer o Borja Iglesias, deu errado, ele colocou o Patrick Schick, em alguns momentos deu certo, e ele fez o Adli virar um centroavante móvel por ali, que entregou da mesma forma. No meio-campo também, quando ele não teve o Palacios, ele botou o Endrick, e o Endrick está indo agora para a Eurocopa com a Alemanha, com possibilidade, inclusive, de ser titular ao lado do Toni Kroos. Então, assim, o Xabi Alonso faz com que esses caras entendam o modelo de jogo e todo mundo performa bem. Parece que todo mundo que entra performa bem. Isso é característica de time vencedor. E se ele mantiver essa mesma pegada, porque é um time que, além de ser bom, é resiliente e tem fome, né? Por isso que vence os seus jogos nos últimos minutos das partidas. Se ele mantiver essa pegada, eu tenho certeza que o Bayer Leverkusen entra como favorito. Porque se a gente olhar para o Bayern de Munique, é uma bagunça. Coloca na tela aí, Gabriel, a tabela, porque, óbvio, chama atenção que nem em segundo lugar o Bayern de Munique ficou. Sim. O Stuttgart fica em segundo lugar, Clarinha. Eu acho que o mais importante, e é justamente sobre o que você estava falando, do trabalho do Xabi Alonso, é o Xabi Alonso ficar. Porque a gente falou aqui, por exemplo, do próprio Napoli. O Napoli perdeu um jogador titular da temporada passada, só que perdeu o seu técnico. E o time desmantelou. E assim, não é que desmantelou com um técnico, desmantelou com 3 técnicos. Porque trocou... É que a gente tem 3 exemplos bons. O Napoli desmantela sem o técnico. A Atalanta ficou com o seu treinador, mas perdeu várias peças importantes. E aquele Ajax, né, que era muito legal do Ten Hag, ficou o Ten Hag, mas também saiu quase todo mundo, né, de uma lavada só. Esse Leverkusen pode ficar no mundo ideal, que é mantendo a cabeça pensante e não perdendo quase ninguém. E, de repente, até virando destino para outros, né, que queiram, de repente, entrar pelo futebol europeu ou disputar a Champions é um atrativo, ser um trabalho consolidado é um atrativo. Então, esse Leverkusen pode até melhorar na temporada que vem. É um desafio enorme, sem dúvida nenhuma. Mas o treinador ficando lá é um passo grande para a manutenção dessa competitividade em alto nível. Então, acho que para a próxima temporada ele entra favorito para a Bundesliga, mas tem que ver também assim, como é que vai ser esse Dortmund, né? Qual é o ânimo que pode dar eventualmente um título de Champions para o Dortmund e tal. E na Champions ele vai estar olhando ali, né? É outro tipo de competição, mudou a fórmula de disputa, é desafiador agora, mas vai ser muito legal ter o Leverkusen na tela da TNT e da Max na temporada que vem, viu? Dá para vender muita história legal aí. Eu tô só para trazer o mesmo contexto assim parecido, que é o caso do Bolonha, né? Que é um time que, enfim, garantiu vaga na Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história desse formato, e tudo indica, bom, ao menos que se fala, é que vai perder o Thiago Motta. E se isso acontecer, o Bolonha chega na Liga dos Campeões como um outro time, porque o Thiago Motta passou por muitos problemas de lesão também e conseguiu manter durante toda... Assim, ele perdeu em vários momentos seus principais jogadores por lesão e ele conseguiu
adaptar o time, conseguiu manter o trabalho. Mas se sai o Thiago Motta, mesmo que continue a maioria dos jogadores, o que eu também não acho, o melhor jogador talvez não deve continuar, que é o Zirkzee, vai ser uma única temporada de sonho, né? A seguinte já tá tudo desmantelado. Chega deixando o like aí, quem ainda não deu like. Tem mais de 4 mil pessoas assistindo, só 2 mil likes. A meta de likes, segundo o Gabriel me informa, é 2.500. Então vocês precisam deixar o like. Quem está surpreendido com o Stuttgart na segunda colocação da Bundesliga, que não viu a Bundesliga, né? Não assistiu o Stuttgart jogar. O trabalho do Sebastian Hoeneß, que é sobrinho do Uli Hoeneß, é muito, muito bom. O Stuttgart volta à Liga dos Campeões, um time que sofreu muito na última década e agora consegue, nesse modo carreira aí do Sebastian Hoeneß, chegar numa Champions e promete, viu? Tomara que o time não se desmantele e perca alguns nomes importantes, como, por exemplo, o Guirassy, né? O Guirassy, que é um dos artilheiros dessa Bundesliga. Obviamente que o Harry Kane é o artilheiro, Formiga, mas o Guirassy está sendo cobiçado aí por muita gente. É um ótimo trabalho que vai desembarcar na Liga dos Campeões. E um outro trabalho que acabou falando de Premier League que a gente esqueceu é do Aston Villa, que também é treinado por outro espanhol, né? O Unai Emery está metendo o Aston Villa na Liga dos Campeões e vai ser legal de ver. Então acho que na próxima temporada a gente tem ótimas histórias paralelas para contar aí, né? O que só vai engrossar os grandes jogos, né? Porque o próximo formato aumenta a quantidade de jogo entre os gigantes, mas ainda vai distribuir vários desses jogos legais aí, contra Stuttgart, contra Leverkusen, contra Aston Villa, enfim, muita história bacana na próxima Champions por conta dessa galera também. É verdade, é verdade. E só porque a galera deve estar mandando mensagem olhando para o Bayern de Munique, tem até uma mensagem aqui que eu separei, o Bruno Otsuka. Teve 2 temporadas que o Bayern teve só uma derrota na Bundesliga, e nas 2 vezes foi a derrota em casa para o Leverkusen. Sinais, já estavam presentes os sinais. Mas o Bayer Leverkusen, né? E é uma pontuação histórica também. Mas na próxima temporada, a gente tem uma incógnita em relação ao Bayern de Munique, que é a questão do treinador, cara. Tá ficando vergonhoso o que acontece nesse momento. Você tem um dos times com maior faturamento do futebol europeu, são mais de 850 milhões de euros por temporada, e ninguém quer treinar esse time, ou pelo menos ninguém quer assumir essa bronca. Passa muito mais por uma questão de cima para baixo. Eu já falei aqui no Melhor Futebol do Mundo os problemas, especialmente com presidente honorário, enfim, pessoas que mandam numa cúpula e um conselho que comete gafes e, enfim, injustiças, e que reflete-se agora na procura do treinador. Já são 6 nomes que não vêm mais, né? Dentre eles, Xabi Alonso, Nagelsmann, caiu também a ideia do Tuchel ficar. O Tuchel disse não nessa loucura coletiva aí, né? Foi mandado embora com aviso prévio, o pessoal pediu para ele ficar e ele disse não. Disse não no contexto de que não queriam renovar o contrato dele até 2026. Ele falou, eu vou ficar aqui, daqui a pouco chega no meio da temporada, me manda embora. Enfim, agora o De Zerbi também parece que não vem e está acabando a lista do checklist. Sobrou nessa lista o Hans Flick, o Zidane, que parece que não vem, e o Zidane Mourinho, não vai pegar essa bucha aí, não. Não, Zidane vai pegar essa bucha. Tem José, hein? Tem José, mas também nada a ver com a cultura do clube, assim, eu não sei se... Sabe quem tem também? Quesadinha? Alegre. Acabou de sair. Cara dele. Eu vi um edit do Alegre, que é a música do Frank Sinatra, do It My Way. É uma das coisas mais bonitas do mundo. Ele se despindo com uma raiva, chutando placa de publicidade, um chilique. Você fez um vídeo no teu canal sobre isso, né? Então depois falando. Não sabe gente, ele virar para um jornalista e falar que vai arrancar as orelhas do jornalista, não tem condição. Tá lá no meu canal, quem quiser eu conto a história toda do Alegre demitido da Juventus, logo depois do título da Copa Itália, a Juventus que está de volta à Liga dos Campeões, inclusive. Outra história divertida, ser um maluco do Alegre, cara. Vai lá no vídeo da Clara depois que ela conta isso. Claro, o pessoal tá pedindo para você assumir o Bayern de Munique. Eu? Não sei se você tá querendo, não, né? Não, também não. Não tô querendo, não.
E até porque eu acho que faz uma diferença muito grande o alemão, né? Que eu acho que é um impeditivo em alguns momentos. Eu acho que tem alguns idiomas que faz diferença para o estilo do time. E, por exemplo, a Juventus dificilmente contrata um técnico que não seja italiano. É importante para o time que seja um técnico italiano. São pouquíssimos, pouquíssimos. E o Bayern de Munique me parece um perfil de o cara que não fala alemão, que não entenda. Porque a gente fala o quanto que o Bayern de Munique é um time caseiro, né, nesse sentido. Não sei, viu? Eles dizem, a diretoria diz, os dois diretores esportivos que agora estão lá, e enfim, às vezes precisam atuar mais, porque se deixar na mão dos velhinhos de cima a coisa não vai funcionar. O cara precisa falar inglês, pelo menos. Não precisa falar alemão. O Clarinha, já está por tudo. Já está por tudo. Os caras estavam afim do Roger Schmidt, que está sendo escorraçado pela torcida do Benfica na temporada. Ele já bateu o desespero. Eu vi o povo no chat aqui falando, Antônio Conte tá por aí também. O Napoli impacto na primeira temporada, na segunda é uma loucura, né? Sempre a mesma coisa. Melhora lá em 25% os pontos do time. É capaz, assim, beleza, o Antônio Conte chegar aí, ser campeão alemão na próxima temporada. Meu irmão, na outra, é porrada no vestiário, é briga com o diretor, é peruca voando, loucura. Implante, né? Sei lá. Não tem como. Vamos ver. Eu tô com um feeling que o Special One ainda vai acabar assumindo essa barca. É José, porra. É José. Já pensou? Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, 80% de posse de bola para o Xabi Alonso, 20% do Mourinho, 1-0 Bayern de Munique, e o Mourinho entrando na mente do Xabi Alonso e desvirtuando tudo aquilo que é aquela imagem. Enfim, ó. Tava vendo agora há pouco, só para a gente matar aqui, acabou a hegemonia do Bayern de Munique lá na Alemanha, e o Rafael Oliveira lembrou que também acabou a hegemonia do Red Bull Salzburg na Áustria, né? Depois de 10 anos, o Sturm Graz foi campeão austríaco e acabou com a hegemonia. Em algum momento, as eras sempre chegam ao fim, né? A do Guardiola também vai acabar em algum momento, isso aí é fato. Fred Caldeira já está com a gente novamente. Vamos ver se ele está. Agora você está no lugar mais calminho, né? Só tá mudo. Travou? Eu tô brincando. Cara de pau. Sempre alguém vai cair. Obrigado, Clarinha. Eu vou cair todas as vezes que você fizer isso aí. Agora eu tô aqui na sala de imprensa esperando os treinadores. Aliás, falando em fim de eras, claro que essa é um pouco menos significativa do que outras, mas o David Moyes está se despedindo do West Ham depois de 4 anos e meio. É o terceiro treinador com o maior número de jogos na Premier League na história da competição e levou o time ao título europeu na temporada passada da Conference League, o primeiro em mais de 40 anos. Enfim, daqui a pouco ele vem para cá conceder a última entrevista coletiva como treinador do West Ham. Lolo Peteg está chegando, né? Lolo Peteg, não é isso? Lolo Peteg. Aliás, não sei se vocês viram, o Klopp já anunciou o Slot, né? Como treinador do Feyenoord, do Liverpool. Ele no gramado, ele puxou o canto para a torcida. Eu tava vendo aqui, mas eu não tava escutando o que ele tava falando. Foi isso, já anunciou. Então, o Jürgen Klopp anunciou o próprio sucessor. Que loucura, o Rubem Amorim deve estar... meu Deus do céu, sabe aqueles trens que passam uma vez só na vida do cara e o cara deixa passar? Enfim, escolhas, né? Pois é. Escolhas de trato. Porque tava na frente da corrida e aquela confusão toda envolvendo o avião, foi falar com o West Ham, acabou que fez com que a coisa desandasse. Talvez ele não soubesse o clube que ele estava indo ou o empresário não soubesse o clube que ele estava indo. Eu não sei se foi a única coisa, né, que tirou ele da corrida, mas certamente foi naquele momento que começou a desandar. Vamos terminar o programa hoje trazendo algumas imagens. Eu acho que o Gabriel tem no ponto aí, porque ontem eu vivi um dia muito, muito bonito, cara. A despedida de Marco Reus lá em Dortmund. E aí, ó, tem algumas imagens que a gente já publicou nas nossas redes sociais e tal. A Bundesliga, ela é um campeonato apaixonante em termos da conexão dos torcedores com jogadores, com os times. Ontem, por exemplo, o Darmstadt, que estava rebaixado em último lugar, levou uma galera gigantesca para o estádio. Os caras não paravam um minuto.
e foi uma tarde bonita. E aí a grande festa do dia foi a despedida do Marco Reus do Signal Iduna Park. Ele tem 34 anos, para quem não sabe, já se despediu, não fica na próxima temporada, ainda não anunciou se encerra a carreira ou não, mas ontem foi o último jogo no Signal Iduna Park. Olha o mosaico que fizeram. Durante todo o jogo, a gente teve homenagens antes do jogo, depois do jogo, na hora que o árbitro anunciou a parada para substituição, o estádio inteiro de pé, uma ovação linda, uma salva de palmas para uma carreira que é maravilhosa e dedicada ao clube, né? Eu acho que a palavra que resume muito bem a história é lealdade. Esse cara teve chance de ir para vários times, Real Madrid, Barcelona, times da Inglaterra, o próprio Bayern de Munique, enquanto a torcida cicatrizada, né, por conta de vários jogadores que deixaram o Borussia para fazer esse caminho para ir para Munique, ele quis ficar, ele decidiu ficar e tem uma conexão muito bonita. Ele é um cara de Dortmund, nasceu em Dortmund, foi criado lá como jogador também, fez a base do Borussia Dortmund, saiu, jogou um pouco no Borussia Mönchengladbach, resolveu voltar e nunca mais saiu. Ao todo são 20 anos de conexão com o clube. Ontem, o que mais me chamou a atenção para passar a bola para vocês, quando termina o jogo, ele vai para o meio da galera, né? Ele vai para o meio da muralha amarela e meio que simbolicamente deixa ao lado o jogador para começar a se tornar torcedor de vez do clube. E ele é um cara tão tímido e tão fora dos padrões daquele típico jogador que quer chamar atenção, que ele tem dificuldade até de se comunicar, né, com os veículos de imprensa, não dá tantas entrevistas, e até na hora da despedida estava um pouquinho tímido, mas depois no meio da galera puxou lá o canto. Foi muito legal. Hein? A última rodada da Bundesliga foi muito bonita. Foi muito bonita nesse aspecto, tendo o Reus no meio da galera, o Xabi Alonso foi para o meio da galera também, levantou a salva de prata lá no meio da torcida, né? Acho que mostrar um pouco dessa essência do jogo, mesmo no topo da pirâmide, é muito legal, né? Por mais que você tenha algo profissional ali, não deixa de ser a conexão com as pessoas, é a base desse jogo, né? Se você perde isso, você perde tudo. E você falava do Reus, eu acho que a galera foi saindo e só foi aumentando o tamanho dele, assim, o fato das pessoas escolherem ir para outras experiências para tentar ganhar, foi fazendo o Reus ficar ainda maior. Porque aí é legal a gente, né? Tem muito jogador que fica a vida inteira no mesmo canto e ganha, mas os que ficam em lugares que ganham menos, parece que são mais valorizados, né? Assim, o Totti, por exemplo, foi muito valorizado por escolher ficar na Roma e ganhou muito menos título do que poderia. O Marco Reus ganhou muito menos títulos do que poderia. Você tem histórias de caras que ficam a vida inteira no Barcelona, no Real Madrid, em lugares que ganham. No próprio Bayern de Munique, a história do Thomas Müller é fantástica com o Bayern de Munique. Mas parece que marca mais, porque a escolha ela é mais difícil, né? Assim, eu vou ficar aqui sabendo que eu vou ganhar menos. Menos tudo. Menos dinheiro, menos título, menos reconhecimento, talvez. Mas ele atinge uma história, um roteiro que é muito só dessa galera, né? Assim, o Totti, o Reus, É que o Del Piero ganhou coisa pra caramba também, né? Tem umas histórias muito legais de caras que ficaram a vida inteira e por amor mesmo, assim, tinham a chance de ter ido pro Prime lá se quisesse e falou, não quero, eu sou feliz aqui, eu sei onde eu tô e vou ficar. Ganhando ou perdendo, eu vou ficar. E eu acho muito legal, assim, que a gente tenha mais Marcos Reus por aí. E é legal que eles existam porque fica na cabeça do moleque, né? Falando, pô, velho, dá pra construir outro roteiro, né? Existe uma outra forma, não precisa só... Não preciso só ir para esses 4, 5 aqui que eu vou ganhar. Eu posso ser grande aqui. E foi massa ontem de ver, assim. E ver pessoalmente, então, deve ter sido loucura. Foi. E tem a última dança, né, gente? A última dança é a final da Champions. Que não é uma qualquer, né? E no estádio que ele perdeu a última, né? Assim, é um roteiro que... É improvável que aconteça, mas não é impossível. E se acontecer, vai ser uma das melhores histórias do futebol, assim, que pelo menos eu consiga colocar na memória, porque já é uma coincidência tremenda, né? O Borussia voltar uma final no palco que perdeu para o Bayern, quase enfrentou o Bayern mais uma vez, né? Se não fosse o Real Madrid. E, enfim, se o Real Madrid der mole, o Borussia pode ser campeão. Isso seria uma história fantástica. Esse ponto do Formiga é muito bom, de que é muito saudável a gente ver idolatrias fora do clube dos mesmos, né?
Que bom que o Royce não fez o que, por exemplo, fizeram Hummels e Lewandowski e outros que, com todo respeito, né, entendo completamente, foram para o Bayern de Munique. Que bom que o Royce não fez isso, que bom que o Royce não foi para lugar nenhum, porque é muito bom quando a gente vê os caras fazendo isso. O Gerrard no próprio Liverpool, né, tudo bem que o Liverpool ele faz parte de um grupo que o Borussia não faz, mas o Gerrard, por exemplo, nunca foi campeão inglês. Né? Tem aquela Champions e tudo mais, mas não foi como se ele tivesse no Liverpool que estava ganhando tudo. Então, ele também recusou outras propostas. Essas histórias são bonitas. Legal. Tem uma foto no Twitter hoje, eu estava lendo alguns comentários, né? E o cara falou assim, o que esse cara deixou de ganhar? E aí tava o Marco Reus no meio da galera, assim, sendo amado. O que esse cara deixou? O que ele deixou de ganhar? Olha o que ele ganhou. E talvez seja o peso e a medida, né, do que você valoriza para a sua vida. E o cara valorizou o amor da torcida, e isso é muito, muito bonito, muito relevante. O seu Marco Reus, que também tem uma carreira marcada por lesões, né? Tirou ele da Copa de 2014, podia ter sido campeão mundial da 2018, e agora tem esse enredo aí. Mas pelo caminho tem o Real Madrid. No caminho tem o Real Madrid, e aí qualquer história de amor vira um filme de terror. Senhoras e senhores, batemos a meta. Fred Caldeira, você quer contar algum fun fact aí do jogo? E para encerrar também o que veremos de Guardiola? Pode ser fun fact, o que vem pela frente, será? Hoje aí na coletiva? Não teve muito fun fact hoje, não. Foi uma cobertura muito... Apesar de ser um dia especial, né? E tetracampeão seguido, diga, Clarinha. Não, eu não tenho um fun fact, não. Mas o Quesada foi para a Alemanha, para Dortmund, num jogo maravilhoso desse, e tu não tem um fun fact? Aí eu vou ser surpreendida. Tem que ter. Obrigado. Passa a bola de volta pro Quesada. Eu tenho, agora eu lembrei. Enfim, vocês podem imaginar que depois do jogo eu consumi minhas memórias de algumas outras formas. Mas, enfim, vinheta na tela de Fun Fact, por favor, meus caros. Então, ontem a gente foi fazer uma parada legal que, enfim, vai estar na final da Champions. Já fomos produzir. O Royce não te pagou cerveja. Tem essa história. É maravilhoso. Mas, conta isso rapidamente, Quesada. Eu não tomei cerveja na conta do Royce porque eu não sabia que podia. Eu tomei uma cerveja no estádio, ele pagou cerveja para o estádio todo, né? Enfim, uma rodada só. Muita gente não sabia, então provavelmente os 80 mil torcedores que estavam lá não pediram. Né? Mas eu tenho uma dúvida. Como que ele sabe que é uma vez só? Porque se o cara chega lá, pega uma, vai ali, 5 minutos depois vai ali e pega outra. Tinha que mostrar apresentar o ingresso. Ah, marcava o ingresso. Isso, tinha que apresentar o ingresso. Físico? E no digital, como que marcava? Dava para tomar 3, hein? Eu já não sei, porque eu não tomei, entendeu? Eu não fiz a mutreta do Marco Reus, o que foi um grande erro da minha parte. Olha lá, e depois saía assim o bilhetinho, né? A cerveja é por conta de... Obrigado a todos, a cerveja de despedida é por minha conta. Agora, eu tomei uma cerveja lá dentro do estádio, o Marco Reus não me pagou, e mais, eu acho que era sem álcool. Porque, enfim, não sei, sabe quando você não sente que pegou ali? Então eu fiquei nessa dúvida, se era com álcool ou sem álcool. Talvez me enganaram. Isso é complicado. Mas o meu fun fact não era nem esse. A gente fez um material especial e a Carol foi comigo, ela foi para a tribuna de imprensa e eu fui para a Muralha Amarela. Eu fiquei lá num setor ao lado da Muralha Amarela e que, enfim, foi uma experiência de vida, né? Aquilo lá é uma catarse de sentimentos muito, muito bonito. E tudo que vocês viram de homenagens ao Royce, eu vi lá de dentro da Muralha Amarela. O ponto é que não pode filmar na Muralha Amarela. Não pode filmar. E eu precisava filmar para o conteúdo específico que a gente tinha que gravar. Então eu falei, vou filmar e vamos ver o que acontece. Eu tomei cerveja pela pele ou pelo cabelo de algumas maneiras, porque o que me jogaram de cerveja, porque eu estava filmando. Eu tomei alguns tapas em que eu não olhei para trás para não arrumar confusão.
E no final das contas, eu tive que sair dali, porque eu comecei a ouvir a galera falando alemão, e como eu não entendo muito bem alemão, pareceu que realmente eles estavam me xingando. Como o alemão ele já fala parecendo que está xingando, pode ser que eles estavam até me elogiando. Falou, que bela filmagem. Olha, menino, que trabalho maravilhoso que você faz. Mas talvez seja um otimismo da minha parte. E aí eu tive que sair de lá. Perigosíssimo filmar a Muralha Amarela. Não sei por que os caras não gostam. São tímidos, Fred. Não gostam de ser filmados. O futebol raiz, que tanta gente gosta, né? Acho que eles devem fazer isso para até, talvez, cara, não sei, tá? Tô palpitando aqui, manter turista longe. Para aquele lugar conhecer os cantos e ser um pulmão mesmo do estádio, porque, evidentemente, o turista não tem obrigação de conhecer a música da torcida, né? Então, talvez... Não, eles me deram um papel. Maneira. Eles me deram um papel, coloquei até no pro meu mosaico. Instagram. Eles me deram um papel pro mosaico e pros cantos. Só que estava em alemão. Aí o turista... vai cantar certo? Não vai cantar certo. Se fosse para o turista, ele tinha que ter tradução aquele papel. Mas eu acho que sim, é para manter aquela postura de futebol raiz. Guardiola já chegou aí ou ainda não? Não. Deve estar tomando lá as cervejas com álcool, né? No caso dele, vinho. Aliás, tem um champanhe para a imprensa aqui. Então, ao fim do trabalho, se ainda tiver um copo, eu vou... Uma taça, né? Para ser um pouco mais elegante, eu vou dar uma conferida para ver se tem álcool e eu te cortar tudo. Espetacular. Pô, se fosse você, fazer uma pergunta pro Guardiola com o champanhe na mão, assim. Eu vou levantar o dedo para pedir a pergunta com a taça, assim. Senhoras e senhores, esse foi o melhor futebol do mundo deste domingo. Bom trabalho aí, Frederico. Formigola, vai descansar. O que você vai fazer agora? Quais são os planos? Só para a gente encerrar. Agora eu tenho que encontrar a digníssima. Eu trouxe ela aqui, a Renata. A gente veio da Baixada, né? Eu tive que deixar a Sara no aniversário. Agora eu vou encontrar a Renata no Shopping JK, onde ela está com meu filho para almoçar. Podia ser num lugar mais barato? Podia. Mas inventaram lá, então já estou preparado. Enfim, ainda tenho que gravar uns vídeos e esperar a Sara sair do aniversário para poder voltar para minha casa. Um rolê. Então, e vou até lá respirar esse ar sempre agradável dessa metrópole fantástica. O amor de Bruno Formiga pela cidade de São Paulo. O Sad Fact, né? Depois do Fun Fact, a gente teve o Sad Fact aqui. Perfeitamente, perfeita. Mas assim, é uma cidade que eu sou extremamente grato, né? Que tem me dado coisas que eu jamais imaginei ter, inclusive raiva. Não, fora isso, tá massa. Que você antes não tinha raiva, né? Era um sentimento que você não conhecia. Eu só não baralho. E agora eu não consigo, tento catar ela aqui e não consigo achar. Trânsito Marginal Pinheiro, JK, que descrição maravilhosa do teu dia. Tô muito feliz por você. E depois imigrantes, né? Imigrantes. Eita. Vai ser legal, vai ser legal. Taximetrização.